Olá, minha gente, tudo bom? Boa noite para vocês. Que bom estar mais uma vez com vocês aqui em nossa live semanal, né? Que eu perdi a conta, qual é o número dessa live, mas seja lá qual for o número, é muito bom estar com vocês aqui. Só que hoje vocês vão ter que exercer a paciência para me tolerar um pouco, porque dessa vez o Marcão não vai participar, o Leonardo Moller não vai participar, e somente o Robson Pinheiro aqui com vocês diretamente. Então, espero que tenhamos uma noite muito boa, muito agradável, com as reflexões que nós vamos fazer. O título que eu dei a esta live é O Grande Conflito do Planeta Terra, né? Onde nós estamos, para onde nós iremos? Semana passada, o Marcos falou com vocês a respeito das profecias do livro 2080. Na verdade, nós vamos prosseguir com algumas questões apenas para que vocês possam refletir mais sobre os acontecimentos mundiais que estamos vivendo, que vivemos antes, que estamos vivendo hoje, né? Acontecimentos esses que, de alguma maneira, marcam uma etapa na história do nosso planeta. Os espíritos superiores, os guardiões, têm dito que nós estamos vivendo em momento ímpar na história da humanidade, um momento muito especial, único, porque é um momento que eles chamam de era transitória, né? É uma era transitória. E numa era transitória você tem elementos dos dois mundos, dos dois lados. Aquele que nós estamos abandonando, né? E do outro que a gente está aspirando, só que tudo está misturado. E é justamente nessa grande mistura, como se fosse um caldeirão fervente de ideias, de conceitos, de ideologias, de brigas e de rancores que vêm à tona e de trabalhos de pacificação, trabalhos de evangelização. No meio de tudo isso é que vai surgindo o homem novo, a nova humanidade, né? Nós já falamos, né, que desde alguns tempos, né, algumas décadas, nós vimos uma profunda transformação que está acontecendo cada dia, né, aumentando a olhos vistos essa transformação. O nosso mundo, se a gente analisar hoje, gente, ele não é o mesmo que era há 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás. Na verdade, a gente pode dizer que o mundo no qual viveram os nossos avós e os nossos pais não é o mundo atual, né? O nosso mundo não é o mesmo que os historiadores descreviam antes do ano 2000, há 20 e poucos anos atrás, porque estamos nesta era transitória. Está tudo tão mudado, está tudo tão modificado, que não dá mais para você ver similaridades entre os aspectos que observamos nessa era transitória, nesse mundo atual, e aqueles que de onde nós viemos, né, da nossa geração, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Uma era transitória, é lógico, ela vai produzir repercussões muito severas. Toda era transitória é assim. Repercussões sociais, econômicas, repercussões de natureza física mesmo, do nosso globo, do nosso planeta, repercussões políticas, porque é um sistema um sistema velho, antigo, que está querendo de todo jeito agarrar com unhas e dentes e assumir novamente o poder, um sistema de uma visão diferente, e junto com isto, multidões afoitas, defendendo um e outro, né? E também, além dessa mudança, dessa repercussão social, econômica, física, política, existe uma repercussão de pensamento, do nível mental. E esta repercussão é que determina a lentidão ou a pressa com que as mudanças irão ocorrer, porque elas irão ocorrer. Aqueles que querem retardar o progresso, aqueles que
pretendem voltar com formas antigas de trabalhar, de ver a vida, de gerenciar, de gestar tudo isso, eles podem até atrasar um pouco o processo, mas não impedirão o processo de ocorrer. Não impedirão a evolução. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar diante dessa era transitória, né? Esse é um termo cunhado pelo espírito Mauá, que na Terra teve o nome de Barão de Mauá, a gente chama apenas de Mauá. A era transitória faz com que a gente veja o mundo sobre outra ótica. Imagine, de repente, você se afastando um pouco da psicosfera do planeta, de tudo que está ocorrendo, seja no Brasil ou fora do Brasil. Não interessa, estamos no mesmo comboio estelar, né? E você olha para esse comboio que carrega mais de 7 bilhões de seres humanos em seu bojo, voando pelos braços da Via Láctea em direção à constelação de Hércules. E você nota que este mundo que você está observando e no qual você está, ele nunca mais será o mesmo. Você literalmente pode dizer meu planeta adeus, porque o planeta que nós vivemos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, ele não vai voltar a ser o que era antes. Depois do que a gente tem discutido aqui em nossas lives, das mensagens que temos ouvido dos guardiões superiores, das mensagens que têm transmitido, né, pelas ondas da internet, depois do que nós estudamos no Colegiado de Guardiões da Humanidade, do que discutimos sobre os livros de Ângelo Inácio, principalmente o livro O Fim da Escuridão e toda a sequência desses livros, nós podemos dizer que estamos vivendo no auge do processo reurbanizatório que está em andamento. O processo de reurbanização extrafísica, que é da limpeza do umbral, das formas, pensamento, das multidões que vivem no umbral, e que estão descendo em grande quantidade para a Terra através do portal da reencarnação. E essa multidão está esvaziando o umbral e outros estão já sendo preparados, segundo os guardiões reunidos no lado escuro da Lua, para de lá serem deportados. Então, temos que convir ao olhar tudo isso. As mudanças estão ocorrendo nas duas dimensões da vida. E de maneira diferente do que muitos imaginaram e até mesmo do que muitos desejaram. E é lógico para aqueles que não têm sua convicção firme, que não têm uma fé inabalável ainda e que não tomaram um posicionamento definido e definitivo pelo bem, esses estão perdidos, se jogando nos vendavais sem saber que lado tomar, que atitude tomar, né? Mas as mudanças estão ocorrendo sim. E os acontecimentos se precipitam, gente. E temos que, querendo ou não, enfrentar a realidade que nós criamos. E aí vem uma pergunta agora que me faço muitas vezes. Será que nós estamos no processo de reinicialização da nossa civilização? Quando a gente olha para trás e vemos o que ocorreu na Lemúria, na Atlântida, o que ocorreu no Egito, Roma antiga e algumas outras civilizações que compuseram o panorama do planeta, que tiveram de ser resetadas, reinicializadas, perguntamos se os acontecimentos atuais, que estão deixando muita gente precipitado, se não é um processo de reinicialização da nossa civilização. Temos que pensar nisso. E quando nós pensamos nessa situação, dois caminhos se esboçam diante de nós, dois caminhos se esboçam diante da humanidade. O primeiro caminho conduz nosso pensamento a um mundo melhor, naturalmente.
um mundo mais inclusivo, mais justo, mais respeitoso com as leis da vida, com harmonia em relação à natureza, ao condomínio espiritual no qual nós vivemos e existimos. Mas esse é um caminho um pouco romântico. O segundo caminho, que não é tão romântico quanto este que eu acabo de expressar, ele nos aponta um mundo, um sistema de vida que é um espelho daquilo que a gente deixou para trás. Mas muito mais desafiador. Talvez em algumas situações até pior. E ao mesmo tempo, cheio de surpresas para você, para mim, para a humanidade. Surpresas nem sempre agradáveis. E essas surpresas nos espreitam. Mal você deixa um problema, surge outro, você respira e vem outro a nível mundial. E nós precisamos encarar que a humanidade está mudando, os acontecimentos estão ocorrendo, e nada do que você faça vai impedir que a mudança ocorra. O que nós podemos fazer é tentar passar por essa mudança sem sofrer e passar por essa mudança sabendo que estamos passando e nos colocarmos como agentes de transformação. Pessoas que vão agir e interagir. Dessa forma, minha gente, podemos dizer que os problemas que nós enfrentaremos, problemas esses que já estamos, inclusive, enfrentando, os obstáculos que estão se esboçando nesse horizonte do planeta Terra, sob a perspectiva de um mundo físico, da sociedade, eles apresentarão muitíssimo mais consequências e de naturezas mais complexas do que esperávamos ou do que poderíamos imaginar. Mas o bom disso tudo é que a humanidade, em todas as épocas, ela sempre deu a volta por cima. Ela sempre se reorganizou, sempre reconstruiu sua trajetória e modificou a sua rota. Mas claro que não sem esforço. E não sem muito trabalho. Se a gente pensar que vai ter um momento de descanso, um momento sem desafio, um momento que vamos poder colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, acabaram os problemas. Sinto lhe dizer, e as palavras são do próprio Jesus, que por hora não, por hora temos que trabalhar muito, temos desafios para a gente transformar esse planeta nosso. Nessa era que mal deixamos o coronavírus, que ainda tem algum resquício dele, apresenta um marco, o próprio coronavírus, a pandemia, apresenta um marco, inicialmente, na estrutura do poder global. E que marco foi isso? O que ele trouxe à tona? O coronavírus desnudou a humanidade, desnudou os governos, desnudou as pessoas para nos mostrar que não existem salvadores da pátria em país algum. Nós estamos habituados a colocar culpa no governo, nos governantes, nos ditadores, quem quer que seja, mas nós fazemos parte disso tudo. E o coronavírus veio, na verdade, como uma forma medonha, de mostrar a dominação, a manipulação por detrás de tudo, de estabelecer uma nova ordem mundial, que está aí a todo vapor e só não vê quem não quer. E enquanto isso, a multidão se deixou mergulhar mesmo, a imersão no mundo virtual, através de uma fascinação que a tecnologia causa e causou, e das possibilidades de interação que a tecnologia e a internet trouxe nesta era e durante o período de coronavírus. Então, esse momento, essa era de corona, veio desnudar a hipnose coletiva, o processo de domínio e de vigilância intensiva que está sendo exercido sobre todos nós. Por exemplo, enquanto você vê
aí através do seu computador, do seu celular, o seu equipamento pode estar gravando você sem que você saiba. Quando você está conversando perto do seu celular, você liga o celular aqui, e aí quando você vai conversar, daqui a pouco alguém que está conversando com você liga o dele e fala assim, olha, o que nós estávamos conversando apareceu aqui. Então tem uma espécie de vigilância intensiva exercida através da tecnologia. O simples fato de você colocar o seu CPF na hora de fazer uma compra, você está cedendo a essa vigilância. Há um cruzamento de dados que os governos fazem sobre você. Quando você faz uma transferência de Pix, você está também favorecendo essa vigilância, esse cruzamento de dados, porque imediatamente a Receita Federal vai saber quanto que você fez, porque tudo está conectado no mundo inteiro. E vem junto com isso os drones, os chips, os implantes de chips que estão ocorrendo em alguns países aqui mesmo da Europa, né? Porque nesse momento eu ainda estou em Madrid, na próxima semana estarei aí no Brasil, se Deus quiser. A gente está fazendo um trabalho aqui ligado ao Colegiado de Guardiões da Humanidade, que depois eu compartilho com vocês. Mas, gente, a era do coronavírus veio, a pandemia veio com forte indicativo também do que está acontecendo no mundo extrafísico. A pandemia, digamos que foi um marco físico, visível, do que está ocorrendo nos bastidores da vida. A crise projetada, provocada no plano físico pela pandemia, não teve nenhum paralelo na história da humanidade. Nada que a gente possa comparar. Né? Se a gente quiser achar algo igual em intensidade, em intensidade mesmo, é impossível. Não teve nada igual. Talvez a gente tivesse alguma coisa assim na história antiguíssima, né, da Atlântida, mas o que nós temos de registro são registros psíquicos, mediúnicos, então carecem de provas materiais para a gente saber. Então, se por um lado a pandemia que nós passamos, né, ela pode ser considerada como um processo, como um marco mesmo nesse processo de reurbanização global no mundo, por outro lado, estamos enfrentando uma guerra atroz que muita gente não está nem aí para ela. Não sabe o tanto que a situação está se complicando dia a dia aqui na Europa. E essa é uma das razões pelas quais eu vim para cá. Então, nós tivemos alguns marcos na história da nossa humanidade. Quando começou o processo de reurbanização extrafísica do continente europeu, lá pelos idos de 1940, que estava começando o movimento das cidades espirituais, para reurbanizar, para tirar os espíritos dos umbrais ligados aqui à Europa. E esses espíritos iriam renascer nas Américas, na América Central, América do Sul, e também renascer em parte na África e outra parte menor ainda no continente asiático. Então, ocorreram situações, e eu falo disso muito apropriadamente no nosso Colegiado de Guardiões da Humanidade, né? Quando ocorreu essa limpeza, ocorreram então alguns marcos, como a queda do Muro de Berlim, a formação da Comunidade Europeia, a criação do euro, da moeda única, entre outras coisas. Enquanto isto, começaram a renascer na Terra os espíritos que estavam sendo transportados da Europa. Aqueles espíritos que estavam fazendo a Europa ficar um ambiente pesado, começaram a abandonar a Europa e vindo aqui para a América Latina, e aí começou a nascer os ditadores, né? Os futuros ditadores, que começaram a ser formadas as ditaduras em diversos países, com comunismo, socialismo, sendo patrocinadas pela China, Rússia, dentre outros mais. E o Brasil, sacudido por polarizações políticas,
com um risco cada vez mais intenso de se transformar nos palcos dos acontecimentos sociais, políticos, econômicos altamente complicados, como está hoje nessa disputa aqui. Então a gente vê que em todo lugar começa movimentos. Na Europa nós temos hoje a guerra da Rússia com a Ucrânia, que muita gente acha que é uma coisa que não vai te afetar, mas menos de uma semana agora tivemos o Vladimir Putin liberando o grande submarino que carrega o que eles chamam de arma do apocalipse, uma arma com ogiva nuclear, carregando esse submarino, mandando ele entrar em ação, e as pessoas aqui preocupadas como a coisa vai ficar. Então já saiu da Rússia, supostamente a OTAN está entrando, já alertando todos os países, aqui estamos todo mundo em alerta, porque pressupõe que o tal submarino, a maior arma nuclear, potência nuclear já criada, traz um míssil que está se dirigindo para a Ilha das Serpentes, que é um marco da Ucrânia e da nova Ucrânia, e suspeita-se que ali será detonada uma bomba inicialmente, uma coisa menor, para tentar afugentar o pessoal. Com isso, a União Europeia está sendo pressionada devido à energia, ao gás, à alimentação. Foi agora explodir o Nord Stream 2, que trazia o gás da Rússia para a Alemanha e daí para o resto da Europa. E com a explosão do Nord Stream 2, que foi uma sabotagem feita por determinado país, aqui, próximo da União Europeia mesmo, uma sabotagem, corre-se o risco agora, que está todo mundo de orelha em pé, disso ser apenas o início de um rastro de pólvora, porque o próximo passo poderá ser a sabotagem do sistema de comunicação via internet, porque os cabos que trazem toda a comunicação na internet estão debaixo do oceano. E no que diz respeito à Europa, esses cabos estão completamente desprotegidos. Então faz com que, depois de 70 anos, a Europa venha se armar novamente. Os países estão se armando, militarizando-se. E, claro, isso produziu um efeito que a Rússia não esperava, que é a união dos países da Europa, como nunca se viu antes. Enquanto isso, a Coreia do Norte aproveita a situação, lança um míssil que atravessa o Mar do Japão, que tenta se impor como potência nuclear. A Inglaterra, com os conflitos internos, antes mesmo da morte da Rainha Elizabeth, e agora mais ainda, com o novo governo da primeira-ministra, está sacudindo e desestabilizando-se financeiramente, algo que ninguém esperava. A ameaça nuclear com o lançamento desse submarino, que carrega a arma do fim do mundo, segundo eles dizem. Estou falando apenas no contexto físico. Do outro lado da vida, os guardiões se movimentando entre um continente e outro, cruzando os céus do planeta Terra, levando recursos e tentando acordar as pessoas. E nós, às vezes, preocupados com o nosso umbigo aqui, com aquilo que ocorre só aqui no Brasil, que ocorre na nossa pátria amada, e achando que aí é tudo. Não, gente, nós estamos dentro de um contexto universal, de um contexto planetário, de uma era transitória. Olha o que está ocorrendo na Nicarágua, com Ortega, olha o que está ocorrendo lá em Cuba, com essas águas que ocorreram agora, com essas tempestades, nos Estados Unidos, e alguns vulcões entrando em erupção naquela linha do Pacífico, e várias coisas ao mesmo tempo ocorrendo e nós não estamos percebendo. Então,
o problema que nós vivemos no Brasil, essa polarização que é necessária até para as pessoas se definirem, né? Eu não estou aqui defendendo um lado nem outro, não é o contexto nosso, é mostrando a vocês que por trás de tudo isto, aquele pensamento de Allan Kardec, de que em geral são os espíritos que nos dirigem, nunca foi tão atual quanto é nos dias de hoje. Em geral, são os espíritos que nos dirigem. Isso significa, por trás desses acontecimentos mundiais, eles são apenas o reflexo do que está ocorrendo no mundo extrafísico espiritual. Da guerra de facções do mundo espiritual, da guerra de poderes do mundo espiritual, dos dragões que estão prisioneiros, dos magos negros, cientistas das sombras, espectros, vampiros tentando tomar o poder no plano extrafísico porque estão sendo expulsos dos seus covis. E a humanidade que está saindo desencarnada e encarnada não concorda em largar o osso, em sair daí porque querem ficar. Estão tentando de novo trazer para o palco do planeta os mesmos atores que sucumbiram, que erraram, os mesmos criminosos que dilapidaram patrimônio público, as mesmas pessoas que dilapidaram países, nações, estão entrando de novo no palco dos acontecimentos, e aqueles que querem o bem, que querem a justiça, estão sendo apontados como as pessoas erradas, como as pessoas que vão ser perseguidas daqui a pouco. De todo modo, né, nós estamos, poderíamos dizer que estamos diante de uma tentativa de um reset da civilização, reinicializando o formato de vida mediante acontecimentos que estão em andamento no plano extrafísico. E aí eu pergunto, será que também não existe algo no plano extraplanetário? Seres de outros mundos, não muito bons, que tentam tomar o planeta Terra e provocar situações aqui? São apenas perguntas. Não estou dando respostas. Mas no plano extrafísico ocorre uma movimentação super intensiva. O que quero dizer é, será que a humanidade poderá estar sendo influenciada também por seres extraterrestres que querem assumir o domínio deste quadrante da galáxia? Ou os humanos, os governos, governadores, pessoas de poder, os encarnados apenas estão sofrendo um processo de obsessão complexa num nível jamais visto antes. Jamais visto antes. Temos que pensar nisso tudo. A Terra é um imenso laboratório de experiências evolutivas. E foi aquele que patrocinou a evolução do mundo, que nós conhecemos com o nome de Jesus, o Cristo planetário, ele que colocou aqui dentro, no bojo do planeta Terra, seres e situações advindas de vários mundos para tentar resolver aqui. Vejam que eu estou polemizando neste momento a respeito de algo medonho que está em andamento no plano extrafísico e que não podemos descartar realidades tão diferentes assim, realidades alternativas, que talvez boa parte de vocês nem tenha levado em conta ainda. Isto faz com que a gente volte lá no texto de Paulo de Tarso, um texto que eu há anos utilizo tentando alertar as pessoas. Está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque nós não estamos lutando contra a carne e contra o sangue. Muita gente fala, Robson, você tem que se posicionar nesse momento político do Brasil. Já estamos posicionados, temos os livros aí, Política das Sombras, não preciso falar mais nada. Apenas alertar você, que é do Colegiado de Guardiões da Humanidade, para não entrar nessa briga física.
A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas humanas encarnadas. Paulo diz que é contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, que dominam nas regiões espirituais da maldade. Ou seja, nossa luta é contra aqueles manipuladores invisíveis do plano extrafísico que estão utilizando os seus médiuns em diversas posições aqui na Terra, seja no Brasil, seja na Europa, na América Latina, na África, Estados Unidos, Ásia, Austrália, onde quer que seja. Os manipuladores invisíveis, e é isso que as pessoas não entendem. O que está ocorrendo aqui é resultado do que Kardec fala. Em geral, são os espíritos que vos dirigem. Mas diante disso tudo, gente, em meio a essa transformação total, nós não podemos esquecer que a dinamização do processo de transmigração de um mundo para outro, de seres que serão transmigrados, expurgados da Terra para mundos primitivos, ela está em pleno andamento. E são nos momentos graves como este que vivemos no Brasil, que vivemos na Europa, que vivemos na América Latina, que vivemos no planeta Terra. Esses momentos faz vir à tona quem realmente a pessoa é. Faz vir à tona, tira a máscara de governantes, mas tira de pessoas comuns como eu e você. E faz a gente conhecer com quem estamos lidando. Estamos nesse momento de aferição de valores, em que uma humanidade está partindo. E o povo começa a mergulhar nessa briga, nessa luta, e se esquecem que existe uma outra vida, um plano invisível, e que é desse plano que parte as inspirações para os atores que estão no palco do planeta Terra. Mas isso, né, essa realidade pode muito bem conviver. A realidade de que estamos vivendo um processo de transformação, uma era transitória, uma era em que os espíritos já vão abandonar a Terra para não mais voltar aqui. Isso tudo pode muito bem conviver com a realidade de que homens ou grupos de pessoas que dominam numa espécie de governo oculto do mundo pode estar manipulando a civilização, manipulando governos, manipulando a humanidade, para levá-la a uma nova etapa de experiências que estamos ainda distantes de saber a sua totalidade. Ou você acha que não está sendo manipuladas as eleições no nosso país? Que não está sendo manipuladas as informações que a Rússia tem colocado na internet, ou as desinformações a respeito da guerra na Ucrânia, que eles dizem não ser guerra? As promessas que o Vladimir Putin faz ao seu povo e o povo proibido de ter acessos mais amplos às notícias? Você acha que não está sendo manipulado o povo da Coreia do Norte, que agora mesmo foi proibido de ter animais de estimação, porque lá eles comem cachorro como se come galinha no Brasil, e quem tem seus animais são obrigados a doar para o governo para depois serem abatidos? Você acha que esse povo não está sendo manipulado? Você acha que não está sendo manipulado, né, o pessoal lá do Irã, do Iraque, Líbia e tantos outros lugares, a América Latina, para se transformar numa representante do comunismo, do socialismo, e o povo está entrando, o mesmo povo que antes lutava para colocar essas pessoas no poder, agora estão sem comida, estão desesperados, sem saúde. Os mesmos que colocaram eles no poder diante da manipulação. E veja que eu não estou... O meu foco aqui é a manipulação que é feita dia a dia. E Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a pessoa tem que estar disposta a tirar, né, o véu, a ilusão, o Maia, a sair da Matrix. Está na hora de sair da Matrix. Né?
Gente, neste momento, com toda essa transição, estamos nesse mundo em ebulição, né? Mauá fala que é um mundo transitório, eu diria que é um mundo em ebulição. É possível que muitos de vocês estejam pensando algo que pode ser até o eco do que a maioria da humanidade está questionando. E a pergunta mais enigmática de todos os tempos, diante de tudo que está acontecendo no planeta Terra, é a seguinte: quando as coisas irão voltar ao normal? É a pergunta mais enigmática. E a resposta a esta pergunta, ela é dura e ela é curta. Nunca. Mais nada. Nunca irá voltar ao que era antes. O mundo, quando entra numa fase de transição, numa fase transitória, numa fase de ebulição, ele não volta ao que era antes. Ele vai depurar o que já existe nele e vai entrar numa outra fase. Mas esse período, ele é duro, ele é longo. Não pensemos que amanhã vamos acordar e a Terra vai estar transformada, que não é assim. Vai exigir muito trabalho da nossa parte, muito esforço da nossa parte. Vai exigir que você que diz que é cristão, que é espírita, espiritólico, esquizotérico, xiita, qualquer um, que você saia da sua zona de conforto, porque ela vai ser sacudida. Ela vai ser sacudida e o mundo seu não vai ser o mesmo. Você vai ter duas situações a escolher. Ou você mergulha nesse caos, ou você se transforma em agente da justiça divina, agente das forças superiores do bem e da luz e fala: eu vou ajudar a transformar o mundo. Eu vou ajudar a transformar o mundo para melhor. Porque não dá mais para ficar de braços cruzados. Nada jamais retornará ao sentido que nós aprendemos do que chamamos de normal, de normalidade, que existia antes mesmo da pandemia. Isso porque, com a pandemia, com as guerras, com as mudanças de poder nos dois lados da vida, né, estamos vivendo um importante momento espiritual de limpeza do umbral, de transmigração. Quando a guerra em andamento, né, é um marco extremamente importante e único na trajetória planetária. A guerra dos dois lados. Porque muita gente está com medo de uma terceira guerra mundial, mas ela já está em andamento, só que com outras armas. Já está afetando tudo e todos. Com armas diferentes da Segunda Guerra Mundial, porque hoje nós temos a internet. As campanhas de desinformação, nós temos, né, coronavírus, nós temos manipulação mental, emocional de multidões. Tudo isso entra como arma de uma guerra diferente. Nós estamos vivendo um momento único da nossa história planetária. O mundo, nas mãos de seres enlouquecidos, de criminosos, de ditadores, de corruptos e de marginais encarnados e reencarnados, que são manipulados por seus comparsas no plano extrafísicos. Alguns guardiões têm apontado este momento histórico, classificando como sendo uma bifurcação no processo histórico do planeta. Alguns observadores e estudiosos dos fenômenos civilizatórios, né, referem-se ao que está ocorrendo hoje como sendo uma grande crise, um grande evento planetário, mas também de redefinição histórica profunda, de contexto escatológico, apocalíptico, mas a realidade continua a mesma, gente. O mundo tal como o conhecíamos antes do coronavírus não está mais definido apenas no contexto ou da pandemia ou de uma possível guerra. Mudanças muitíssimo radicais, com consequências tão marcantes e tão intensas, estão aparecendo a cada dia e serão tão mais evidentes que dificilmente se reconhecerá
o nosso mundo a que estamos habituados daqui a 5 ou 10 anos. Estamos vivendo esse processo de transformação e sinto muito. Eu não venho aqui como profeta do mau agouro. Eu venho para colocar o pé no chão. A transformação é geral. A transformação é planetária. Nós, e digo principalmente os espiritualistas, e logo eu explico, né? Seremos cada dia mais abalados e surpreendidos com a natureza, a dimensão das mudanças e o quanto elas impactarão em nossa maneira de ver e de viver, na nossa maneira de trabalhar, de empreender, de sobreviver em um momento de crise mundial. E posso dizer até que teremos que rever a maneira como nós fazemos espiritualidade, como nós palmilhamos o caminho em busca de espiritualidade, porque não vai ser da mesma maneira que antes. Sinto muito. Nós estamos transformando. E virão cada vez mais, nós vamos ter fôlegos em um país, em outro, mas virão desafios que vão promover a limpeza deste planeta. Graças a Deus para um futuro melhor. Mas enquanto esse futuro não chega, novos homens, nova humanidade, estamos na era da ebulição, em que nós, espiritualistas, precisamos reaprender a soletrar na cartilha da espiritualidade. O homem não sabe para onde vai. E as previsões mais otimistas apontam para um futuro no qual tanto a vida pessoal quanto os governos, governantes, pessoas de poder, sucumbirão diante da falta de liberdade de se manifestar. Uma escalada absurda. E eu vejo mesmo pelas mensagens que eu recebo pelo Instagram, pessoas me pedindo, pelo amor de Deus, Robson, me ajude a me definir, a definir o que fazer, para que lado vou. E a minha resposta é, eu não posso tomar definição por você. O que eu posso fazer por você já está aí. São as lives, são os livros. Leia, estude, procure, pense, não precisa ser manipulado. Não precisa entrar nessa guerra ideológica, brigando pais contra filhos, filhos contra pais. Famílias inteiras, amigos se desfazendo, ódio gratuito, não precisamos entrar nisso. Por isso que eu resolvi ficar mais em silêncio, não só observando, mas agindo com outros instrumentos. Gente pergunta, Robson, você não vai fazer nada? Estou fazendo. E nós do colegiado estamos fazendo. Só que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra as pessoas físicas encarnadas. É contra os principados, as autoridades, os poderes ocultos do mundo invisível que estão manipulando essas pessoas. Então nós vamos na gênese do problema. Na gênese do problema. Mas toda vez, gente, a gente está falando nessa era transitória, ou seja, uma humanidade vai deixar, uma parte da humanidade deixar o planeta, outra vai ficar. Mais ou menos o que ocorreu, vamos pensar, num exemplo pequeno, embora doloroso, o que ocorreu na Ucrânia recentemente, que está ocorrendo na Ucrânia, que está ocorrendo agora, por exemplo, algumas nações africanas estão recebendo agora visita de milícias russas que estão impulsionando o degredo e o êxodo de alguns países africanos em direção à Europa, porque eles querem desestabilizar mais de 100 milhões de pessoas. Se imagina isso vindo para a Europa, desestabiliza todos os países, porque ninguém está preparado com a quantidade de gente assim, e esse é o objetivo. Mas, no meio disso, essa humanidade está partindo e renascendo outras pessoas com predisposições melhores. Precisamos pensar que, como ocorreu na Ucrânia, imagina, os que ficaram, os que não fugiram da Ucrânia, estou usando como exemplo para vocês, que é uma coisa mais premente, o caso dessa guerra em andamento, quem fica no lugar
terá que enfrentar mudanças físicas do mundo onde residem e também o caos social e econômico daquela região que sofreu com os abalos estruturais, políticos, sociais, com a guerra. O planeta Terra do mesmo jeito. Não pensem vocês que os que aqui ficarem, igual está sendo divulgado, é a nova Terra. É uma terra melhor para trabalhar, porque você vai ter mais de 1000 anos de trabalho forçado para reconstruir aquilo que nós ajudamos a destruir. Aí a gente fala, mas eu não ajudei a destruir nada. Assim você ajuda quando você omite. Você ajuda a destruir. Você ajuda a criminalidade quando você permite que criminosos voltem ao poder. Você ajuda a criminalidade quando você deixa de votar. Você ajuda a criminalidade quando você não conversa com sua família e se define a favor do que é certo. E quando você silencia, você deixa os marginais, os assassinos, os criminosos, a roubalheira voltar ao poder em qualquer país que você esteja. Então, você e eu somos responsáveis, sim. As pessoas que sobrevivem à guerra e que sobrevivem no nosso mundo depois do degredo, que sobrevivem aos desastres de terremotos, tsunamis e outros mais, em geral, vai ter que conviver com a necessidade de reorganizar tudo, sem as facilidades que tinha no tempo de paz. Ou vocês acham que depois dessa transição toda do planeta Terra, alguém vem ali com farinha de condão, uma nave espacial, igual os esquizotéricos gostam, aí vai vir uma nave com o ser das estrelas, vai passar e vai renovar todo o planeta Terra, e você vai viver como espírito superior nas asas, só se for nas asas da morte. Não. Depois desse tsunami de acontecimentos, nós, ou aqueles que ficarem, eu espero ser degradado também, se Deus quiser, aqueles que ficarem vão ter que reconstruir, vão ter que limpar, vão ter que reorganizar a sociedade, reconstruir as cidades, reconstruir as relações, reconstruir os meios de comunicação, vai reconstruir a civilização terrena. Então não pense assim, agora ficamos livres do problema porque quem causou o problema foi para outros planetas. Não. Quando o mundo é limpo, não vai só aqueles que nós achamos que merecem ir embora dali. Não. A justiça divina está acima das minhas preferências pessoais, da sua preferência pessoal, do seu ponto de vista, seja ele qual for. Aqueles que ficarem, gente, sofrem o impacto mais violento de todos, pois terão de rever seus projetos originais de vida. Imagina? Porque você sobreviveu à guerra, sobreviveu às transformações, sobreviveu a essa era de revoluções intestinais que todos os países e continentes estão passando ou irão passar. E aí o seu projeto de vida anterior não é mais aquele, porque está no meio dessa sopa escaldante. Então quem ficar vai ter que rever os seus projetos de vida, de suas comunidades, de suas cidades, de suas famílias, para sobreviver, para reorganizar com a mínima qualidade de vida possível, após uma eventual e provável, desorganização geral. Ou vocês acham, voltando ao campo da comparação, que passada a guerra na Ucrânia, vamos supor que o ditador vai sair do poder, Putin saindo do poder. Entra outro no poder, um pouco mais disfarçado do que ele. Vocês acham que o povo da Ucrânia vai ficar morando no meio dos escombros? Não, quantas escolas foram destruídas? Eles vão ter que reconstruir tudo. Pode ter ajuda internacional, mas são eles que vão ter que pôr a mão na massa. Tirar os escombros da terra, reconstruir suas casas, reconstruir o sistema de comunicação, o sistema de saúde, o sistema de educação, reconstruir o governo.
o mesmo no âmbito mais intenso, ocorre com o planeta Terra, no momento de transição. Então, essas coisas que ocorrem aqui na Terra provocarão reações consecutivas e efeitos dominós de grande impacto e exigirão que nós mudemos completamente o roteiro da nossa vida para sobrevivermos. Eu falo mesmo até da nossa forma de trabalho profissional, de trabalho espiritual e até religioso. Tanto quanto teremos que nos adaptar novamente em nossa relação com os poderes, com as autoridades, os governos, as novas leis que deverão ser promulgadas, temos que nos adaptar a elas, as maneiras de governar, que poderão assustar qualquer mente que não esteja antenada, que não esteja observando. Por isso, nosso convite vem estudar conosco, gente, no Colegiado de Guardiões da Humanidade. Você não será pego de surpresa, porque discutimos tudo isto. Um efeito cascata, com resultados imprevisíveis. Eis o que espera todo momento de crise. Ninguém prevê o que vai vir depois da crise. A era intermediária que estamos adentrando não é ainda o mundo de primor que você espera. Podemos saber que as forças ocultas, eu falo no sentido governamental, mundial, político, o governo oculto, vão formatar um conceito novo de normalidade. E as pessoas vão cair dentro disso. Radicalmente distinto de tudo que nós estamos deixando para trás. Já está mudando radicalmente isso. E você não está percebendo. Porque muitos estão entrando nessa guerra idiota de partidos políticos. Não estão notando a manipulação que os meios de comunicação, as mídias estão fazendo? E que algumas pessoas ligadas aos poderes da República estão fazendo? Ou das repúblicas do mundo estão fazendo, como na Rússia, como na União Europeia, como na Ucrânia, como na América Latina, Estados Unidos, usando guerras, usando instrumentos de manipulação das pessoas. Muitas de nossas crenças, gente, de nossas informações, de nossas certezas, inclusive de dados históricos sobre como o mundo foi, sobre como a história foi, e também como poderia ou deveria ser, muitas dessas coisas serão destruídas no meio deste processo. E eu pergunto, você está preparado? Nós estamos preparados? A guerra, seja local ou mundial, não transformará completamente o mundo sozinhos. Nós que temos que transformar. O processo que está em andamento durante o momento dessa guerra que ameaça o planeta, que funciona apenas como um pano de fundo, um disfarce, gente, para os autores verdadeiros desse processo, para a tomada de poder. Digo mais uma vez, os autores, os principados, as potestades, os poderes, os príncipes das trevas deste século que operam nas regiões espirituais da maldade. Eles usam vários artifícios e artimanhas. Você está numa guerra espiritual. E é hora de vestir a couraça do Espírito. E certificar de que o lado do Cristo não é o lado da multidão. É certo que esses acontecimentos que estão já em andamento desencadearão outras mudanças estruturais na humanidade, na civilização. E estas mudanças não serão lineares e nem serão levadas adiante mediante o consentimento seu, da população, de jeito nenhum. Então, muita gente acha que está participando do processo, que vai ser perguntado a ela que mudança. Não, elas virão de forma que vai assustar a gente, essas mudanças, de maneira a chacoalhar os povos, tirar a gente do nosso conforto. Vocês falam, Robson está sendo duro. Não, leia o Evangelho. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que o mundo é mundo.
Mas, graças aos escolhidos, esse tempo será reduzido, diz Jesus no seu Evangelho. Então, temos que pensar numa linha de tempo. O que está ocorrendo hoje é consequência do que já ocorreu, tudo junto é consequência do que existe no plano extrafísico. Estamos vivendo essa era de transição. Uma era, gente, de miscigenação racial no planeta Terra. Não sabemos o que vai ser aqui. Não sabemos como as coisas irão acontecer. Mas sabemos que por detrás de tudo tem a mão abençoada de Jesus, que permanece, como diz o Espírito Zartu, com o leme da embarcação planetária em suas mãos. E ele conduz a Terra. E ele sabe para onde vai a Terra. No plano físico, as guerras, pandemias, as mudanças do xadrez cósmico-político modificam e mudam por completo a nossa resposta social e capacidade coletiva, mas também governamental e científica de enfrentar e resolver, ou quem sabe apenas de gerenciar uma crise, depende da maturidade espiritual. Dessa forma, nós podemos observar que o que está acontecendo, né? Essa visão deve estar clara diante de nós. Essa análise histórico-social espiritual nos foi ofertada. E eis, gente, a pergunta que é gerada a partir de agora. O que acontecerá a seguir? No rastro da pandemia, da guerra da Rússia, da Ucrânia, do que ocorre em todos os continentes e países. E no futuro próximo e no futuro que é possível prever, o que acontecerá? Talvez a grande resposta seja: o mundo será aquilo que nós fizermos dele. Então está na hora de você participar. Levantar o seu traseiro do seu sofá. Levantar o seu traseiro de frente da televisão. Conscientizar. Ouvir de novo essa live. Compartilhar com as pessoas, mesmo que seja para falar mal de mim. Mas pensar que pode existir uma realidade diferente da que você conhece, que você advoga. Pelo menos ter uma mente aberta para ver o outro lado. Pois bem, gente, estamos aqui para nos prepararmos para um mundo melhor. Mas enquanto esse mundo melhor não vem, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para consertar o que nós fizemos, para varrer de nossa comunidade, de nosso país, do nosso continente, do nosso planeta, aquilo e aqueles que querem retomar o poder para massacrar o povo na ilusão de uma hipnose coletiva. Nós seremos responsabilizados por não agirmos. Então você pode agir na sua casa, na sua família, na sua comunidade, nos seus vizinhos. Quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama, arrumando a sua casa, seu quintal, seu apartamento. Qualquer coisa você precisa fazer, menos cruzar os braços. Eis o ponto que chegamos de nossas reflexões. O mundo precisa de você. O Brasil precisa urgentemente de você. Isso é uma realidade que nós não podemos nos furtar jamais. Hoje, nós estamos iniciando um trabalho aqui, visando toda a obra que os Colegiado de Guardiões da Humanidade faz, de chacoalhar as pessoas. Nós estamos aqui na Europa abrindo caminhos, abrindo campos. Eu tive que vir mesmo passando mal. Estava sentindo muitas dores, ainda estou, sob efeito de analgésico. Porque surgiram oportunidades de pessoas ligadas à União Europeia que querem entender o nosso trabalho
e querem ajudar a espalhar o trabalho dos guardiões pelo mundo e nos ajudar, inclusive, aí no Brasil. E eu vim rapidamente aqui para ficar alguns dias, algumas semanas, mesmo limitado, claro, com a saúde, mas logo, semana que vem, voltando para dar prosseguimento ao meu tratamento no Brasil. E para incrementar tudo isso, para que a gente possa continuar nessa expansão desta mensagem, né, a gente precisa de recursos. E o jeito que nós escolhemos, vocês já conhecem, é fazendo eventos, fazendo cursos, fazendo ações entre amigos. E hoje, gente, eu estou lançando uma ação entre amigos para patrocinar tudo isso que nós estamos fazendo, inclusive agora que as chuvas estão chegando e vamos precisar de recursos urgentes, já estão começando chuvas em Minas Gerais, em várias partes do país. Vocês sabem que todo ano nós estamos à frente disso tudo. Nós estamos lançando, então, a nossa campanha, a nossa ação entre amigos de um guardião africano, uma tela de guardião africano que eu comprei aqui em Madrid, porque a hora que eu olhei no olhar desse guardião, vocês verão daqui a pouco aí, né, eu falei assim, poxa, este homem, esse guardião negro africano me representa. Ele representa aqueles menos validos das comunidades, né, dos esquecidos, mas aqueles que se fazem apresentar para o trabalho do bem. E a hora que eu olhei isso tudo, eu falei assim, poxa, isso representa muito esse guardião. Vou levar isso para o Brasil. Está na minha casa por hora e vai ser mostrado para vocês aí. Então, lançamos agora esta ação entre amigos para patrocinar os trabalhos que fazemos em várias partes do mundo. O sorteio será dia 14 de dezembro. Né? E até lá nós esperamos, através desta ação, ter conseguido recursos para pelo menos o primeiro trimestre de trabalhos na Europa no ano que vem, porque estamos iniciando aqui, né, com estas ações, e só Deus sabe o que temos feito para pagar as despesas e tudo mais. Mas um jeito da gente fazer, né, é cada um poder fazer a sua parte. Estamos expandindo o colegiado para Portugal, já existe um colegiado, estamos agora organizando juridicamente o colegiado em Portugal, em Madrid. Estivemos agora recente também para observar como vai ser em Luxemburgo, para a gente estudar o clima espiritual, energético da cidade, e em outros lugares também. Para isso, para viabilizar, para levar essa mensagem e sacudir essas pessoas e falar, o mundo está em transição, vamos dar a mão para a transformação da humanidade. Para levar essa mensagem dos guardiões, nós estamos lançando, então, esta ação entre amigos do guardião africano que está aí. Quem quiser participar, tá o telefone da Elaine, é só entrar em contato com ela. Quem quiser participar de outra maneira, nos ajudar de outra forma, ligue para a Elaine também e diga logo que breve nós estamos retornando ao Brasil e dando prosseguimento aí no Brasil, com alguns recursos para ajudar as famílias nas enchentes, né, nas comunidades ribeirinhas e tudo mais. Por hora, é o que podemos fazer. A Elaine está no telefone DDD 31 991 36 24 25, conforme está aí. Aguardamos vocês e queremos vocês como nossos parceiros para ajudar a humanidade a ficar melhor, o nosso Brasil a melhorar cada vez mais. Justiça e paz, em nome dos guardiões da humanidade.